Perfeito. Então, pessoal, quero comentar com vocês. A gente fez um intervalo agora, e o que eu quero mostrar é o seguinte. Então, o que nós fizemos, né? Então, ao longo desse período, eu mostrei para vocês a petição inicial. Nós vimos como é que é feito o cálculo pela Justiça Federal do Rio Grande do Sul, que daí você consegue baixar a planilha e daí você cadastra. E eu mostrei para vocês onde é que é possível buscar os dados, porque em razão da pandemia, às vezes é mais difícil localizar. Falei para vocês que eu tenho o aplicativo da Caixa no celular, né? Eu tenho a conta poupança, e daí tem ali, ele também abre assim FGTS, só que ele não abre o extrato completo. Então, as contas que não são mais ativas, aquelas contas inativas, né, não aparece. Então, sugiro que vocês acessem pelo site, que nem a gente mostrou e visualizou. Com isso, você já consegue ter uma boa base para fazer. O que eu precisava mostrar é isso aqui, ó. Então, quais são, né? Deixa eu puxar para cá, deixa eu botar no apresentando. Eu acho que para vocês já está aparecendo, mas eu aqui não estou, agora sim. É que eu não estava vendo essa segunda tela aqui. Então, assim, ó, para ingressar com a ação, né, o que é necessário? A petição inicial, né, apresentar a planilha de cálculo anexa, o extrato do FGTS, o extrato foi o que a gente justamente retirou, que daí você vai demonstrar onde é que você pegou o cálculo, a cópia da carteira de trabalho, né, as carteiras de trabalho, para você pegar também as informações. Então, é tipo assim, ó, é os extratos e a CTPS. Ah, professor, eu tenho a carteira de trabalho digital, ou dá para fazer a carteira, assim, consultar a carteira de trabalho digital. Beleza, né? Só confere se todos os vínculos estão aparecendo lá direitinho, e daí tá ok, tá? A cópia da identidade, né? A identidade muitas vezes já tem o CPF, então é a idade de CPF. E o comprovante de residência. Eu, particularmente, quando eu peticiono, isso aqui eu peguei de um material, né? Eu, particularmente, quando eu peticiono, eu não peticiono nessa ordem. Eu colocaria a petição inicial, eu puxaria esses documentos pessoais lá para cima, então, identidade e CPF, depois a carteira de trabalho, né? Depois da carteira de trabalho, comprovante de residência, o extrato e o cálculo, tá? Eu faria numa ordem diferente. Ah, professor, eu vou colocar nessa ordem aqui. Vai ser indeferido minha petição? Não, tá? Não vai ter problema. Ainda mais que a gente está falando no juizado especial, tá? Mas com o tempo, né? Na verdade, a minha ordem é assim, se eu, como advogado, é a inicial, procuração, declarar. Ah, tem aqui algo que ficou, que não está aparecendo, tá? Mas que no material vocês têm. Ó, importante, ainda bem que falei de como advogado. Aqui, ele mostra, ó, uma declaração de residência nesse material, porque às vezes você não tem o comprovante no seu nome. Então, por exemplo, seu pai tem que fazer a declaração que você mora lá na casa com ele, tá? Aí isso é uma declaração de residência. E vai juntar uma conta de luz, por exemplo, tá? Se não tivesse, eu tenho o cartão de crédito, tá no meu nome, professor. Beleza, já está valendo. Aí não precisa fazer a declaração de residência. Isso aqui é para quem não tem comprovante de endereço do nome dele. E aqui, a declaração de que renuncia ao excedente a 60 salários mínimos, né? Que eu acho que ninguém vai chegar. E aqui tem mais uma orientação aqui, ó, tá? E eu vou mandar um modelo para vocês. Eu ainda sempre faço uma declaração de hipossuficiência, declaração pedindo a justiça gratuita, tá? Eu faço em todas. Ah, professor, juizado especial não tem custas, não sei o quê. Todas as ações, se é o caso, se a pessoa se enquadra, eu já coloco, tá? Então, vou até deixar ele com tipo, um modelo para vocês. Eu vou postar, eu só não vou postar. Esse material que eu vou postar hoje, tá? A declaração de hipossuficiência eu posto no outro dia. Mas esse material eu já vou deixar postado hoje ali para quem já quiser. E aqui ele até traz, ó, aqui é esse checklist, né? Ele traz esse checklist. O que eu preciso mostrar agora para vocês é o seguinte. Deixa eu vir aqui.
O que ficou faltando é a gente entrar assim, ó, Justiça Federal de Santa Catarina, tá? O nosso TRF é o 4. Daria para tentar TRF 4 e entrar. Mas o nosso é o jeito mais fácil. Justiça Federal de Santa Catarina. Tá? A gente falou, né, que é a questão da competência. Existem questionamentos, e se vocês forem analisar, o que, que acontece? Os advogados têm entrado contra a Caixa. A gente está aqui com profissionais tipo vocês, né? Logo, contadores, e a Caixa, ela traz a linha de defesa que ela diz assim, mas eu, na verdade, eu só cumpro a determinação, né, da lei, que não compete a mim, e do Bacen, do Conselho Monetário Nacional. E daí até foi indagado no grupo de advogados, vocês têm entrado contra quem? Tem entrado contra... Aí todo mundo falou, não, todo mundo tem entrado contra a Caixa, tá? Beleza, ó, esse aqui, ó, tá vendo aqui, ó, Justiça Federal de Santa Catarina, foi como eu digitei, ó, tá? E aqui ele até mostra, ó, se quisesse para algum outro. Deixa eu vir aqui para o site. E aqui, ó, onde é que vocês vão entrar? Entrou no site da Justiça Federal, aí vocês vão entrar no EPROC. Ó, deixa eu até, lembra que eu falei para vocês dos cálculos? Eu até fiquei curioso. Ó, não tem ali, ó, lembra dos cálculos que a gente viu, bem bacana, ó, tá? Então, assim, é capaz de ter, né, ou em serviços, dá para dar uma fuçada, mas que nem eu falei para vocês, esses laudos aqui são bem legais, ó. Ó, tá aqui, ó, cálculos, vamos ver aqui. Ó, aqui também tem os cálculos, tá? Ó, e ele já puxa aqui, ó, Justiça Federal Rio Grande do Sul, tá vendo, ó? Beleza? Que a gente comentou. Eu queria comentar do laudo. O que é o laudo? Às vezes você procura a questão da insalubridade numa determinada empresa. Aqui a Justiça Federal, ela atende várias empresas. Então você pega a companhia Renault, várias empresas aqui, os laudos estão lá salvos. Então, se alguém trabalhou em determinado período, você quer comprovar para fins de previdência, tá? Vale a pena consultar aqui, porque ele tem várias ações, está aqui tipo num banco de dados, tá? Onde é que o professor entrou? Eu entrei aqui, ó, em serviços judiciais, tá? Isso é algo que a gente usa, ó, tipo a questão dos laudos e tudo mais, tá? Ó, cadastro de peritos, legal? Tá? A gente deu mais uma olhada aqui, né? Mas vamos voltar à nossa conversa de hoje. Nossa conversa de hoje é EPROC, que é o sistema para protocolar. Então, o que acontece? Se você tiver um certificado digital, você vem aqui. Se você não tiver certificado digital, você vai ter que fazer a primeira vez o cadastramento, tá? O que acontece? Eu, como advogado, para qualquer lugar que eu vou entrar, como eu tenho o certificado que eu mostrei para vocês, eu entro com o certificado. Quando eu entro com o certificado e é uma localidade que eu nunca entrei, é um sistema que eu nunca entrei, ele vai me cadastrar. Ele vai fazer o meu cadastramento. Alguns dados meu próprio certificado já traz, então ele pede só para me confirmar, e ele pede às vezes algumas informações extras que não estão no certificado. Aí eu preencho, e daí eu assino com o certificado. Ou seja, com o certificado eu não preciso ir na Justiça Federal para validar, né, todo o procedimento. Então, com o certificado digital, por exemplo, assim, fui me cadastrar em Goiás, cadastrou em outros estados, eu faço tudo pelo certificado. No caso aqui, por exemplo, como é que vocês vão fazer o cadastramento? Eu preciso fazer o cadastramento, tem a mesma situação aqui, e vocês vão aqui, ó, jus postulandi, tá? Ó, jus postulandi, você vai postular em causa própria, né? Ó, aqui tem conciliador, tem advogado. Você vem aqui, eu não vou fazer porque eu não quero dar, né? Mas ele vai pedir o quê? Vai pedir o CPF e daí ele vai fazer todo um passo a passo, tá? Dá para fazer assim, ó, sem certificado. Ó, ele já botou aqui o coisa. Ah, tá. Achei estranho que ele pegou o B ali e faz um cadastramento. O que eu vou passar para vocês também? Não dá para passar pela metade, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Só um pouquinho. Aguenta aí. Aí, como eu não vou fazer, digamos assim, ó, como eu não vou cadastrar aqui online de advogado, eu vou deixar para vocês disponível, vou cadastrar isso, vou postar isso já, que é esse aqui, ó.
Só um pouquinho que eu tô com o computador pesado. Aqui, ó. Vai abrir já. Agora vai abrir, só um pouquinho. Eu tô com o computador pesado. Pesado que eu diga a memória RAM, né? Ele é pesado também fisicamente. Não tem aquela... Não sei se vocês veem os vídeos do YouTube. Aí eles botam tipo aquele Bob Esponja, assim, 2000 anos depois. Tá assim ali o PDF. Só um pouquinho, mas é do meu computador, não tem nada a ver com o negócio aqui. Agora vai. Ó, como iniciar um processo NEPROC como justo postulante? Aí, então, o que eu vou fazer? Né? Esse aqui é um material desenvolvido pela própria Justiça Federal de Santa Catarina, e daí ele te mostra o passo a passo, né, para fazer o cadastramento. O cadastramento vai servir para qualquer situação que você queira advogar, né, em causa própria, tá? E se enquadre, né, numa possibilidade de se advogar em causa própria. A única coisa que eu quero pedir muito para vocês é o seguinte: se vocês forem, o que eu vejo muito? O que eu vejo muito? Antes da pandemia, a pessoa vinha aqui no fórum, quem está aqui na faculdade, né, eu estou aqui na faculdade, aqui lá tem o fórum da Justiça Estadual. A pessoa ia no fórum aqui da Justiça Estadual, falava lá com o pessoal, né, com os acadêmicos lá de direito, e daí eles auxiliavam, né, ou servidor, enfim, ajudava ali ela a postular em juízo. Ingressava com a ação. Aí, a pessoa, né, não era o Mister Informática, né, não é o cara da informática. Então, ele peticionava e ele não acompanhava. Então, assim, ó, o que é importante? É importante que vocês acompanhem o processo, os prazos, né? Se o juiz pedir alguma coisa, apresenta tal documento, você apresenta o documento. Como eu sei que vocês vão postular em juízo, se vocês forem fazer sozinhos, né? Vocês vão apresentar os dados, ou se pedir alguma coisa, vocês vão protocolar. Falo isso porque o que acontece, tá? O que eu vi já, né? Muito. A pessoa chega lá e fala assim: doutor, tipo assim, tem uma causa para resolver, beleza. Aí, cargas d'água, no meio da conversa, ela fala assim: doutor, tem como dar uma olhada como é que tá o processo? Eu falei: mas já tem advogado? Mas então, tipo assim, né? Tipo, o que aconteceu, né? Daí ela falou assim: não, entrei sozinha. Meu Deus, é uma tristeza. Porque você olha, o que aconteceu? Ela apresentou a peça dela, aí depois o juiz pediu alguma coisa, ela não respondeu, aí o processo é extinto. Ou, como se fosse o cálculo do FGTS, digamos, a pessoa fez ali do FGTS, aí não apresentou os extratos, entendeu? Tipo, não apresentou os documentos, tem que apresentar os documentos junto com a petição, né? Nem fazer a petição e dizer, eu tenho 50 mil para receber, e não comprovar nada, beleza? Então, assim, sei que vocês vão fazer com carinho. Vou fazer o seguinte, então, agora. Deixa eu só mostrar aqui como é que é um pouco mais das telas, então, né? Aí depois eu vou postar esse material ali para vocês. Então, por exemplo, quando eu entro, eu clico ali, no portal, NEPROC. Aqui abri a tela inicial, né? Eu entro aqui em NEPROC. Aí, vocês vão entrar só com login e senha depois, tá? Vai entrar com login e senha, vai conseguir acompanhar, vai ser bem tranquilo. Eu acabo sempre entrando com certificado. Mas daria para entrar com login e senha. Dá até para peticionar com login e senha. Se alguém tiver seu login e senha, vai falar em seu nome. Aí ele pediu, acho que ele pediu na minha tela, não apareceu para vocês, ele pediu minha senha. Aí aqui, ele mostra, tudo que eu tenho. Eu tenho, por exemplo, 5 processos que vão abrir o prazo. Depois que ele tá para abrir, aí depois ele vai abrir, ele vai ficar aqui, Aí eu tenho que atender a determinação judicial, né? Então,
Tipo assim, tem vários processos. Se eu tiver nenhum prazo que vai abrir, não vai aparecer nada aqui. Se eu tenho prazos que vão abrir, porque ele primeiro ele manda, né? O juiz dá o despacho, aí depois do despacho ele fica um tempinho até que daí, né, como se fosse tipo assim, tem a publicação, daí até que ele abre o prazo, tá? Então, por enquanto, os prazos não estão abertos, mas tem prazo que vai abrir. Aqui você conseguiria consultar o seu processo, vou dar até um exemplo aqui. Depois que você tem o número dele, né, você vem ali. E daí você bota ó, ou o número do processo, ou pelo nome, ou pelo CPF, ou pelo número da OAB, beleza? Aí você consegue consultar. E se você for entrar com uma ação, quando você botou o login, você vem aqui, ó, petição inicial. Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Aí, ó, desejo entrar com a ação. Aí você olha aqui, ó. Vamos ver, ó. Balneário Camboriú, não tem. Camboriú, não tem. Né? A gente sabe, estava brincando. Por que não tem, né? Porque a Justiça Federal, né? Você tem daí em Itajaí. Legal? Justiça Federal você não tem em todas as cidades, né? Então, nossa região aqui, né? Pela proximidade é Itajaí. Eles têm uma atuação conjunta. Então, por exemplo, assim, ó, ele faz uma redistribuição. Eu tenho um processo de uma pessoa de Camboriú que ele foi para Brusque, né? Que é normal essa distribuição. Eu tenho um amigo que é servidor, né? E assim como eu tenho um outro que era de Balneário Camboriú, e ele acabou sendo para questão assim para dividir a quantidade de processo, ele foi distribuído para Blumenau, tá? Então ele aparece, botou bem certinho a competência e daí daqui a pouco ele bota assim redistribuído, né? Daí ele tem uma nomenclatura, acho que é ele explica ali que foi redistribuído, né? E é por uma questão ali do volume de trabalho que eles têm, né? Tá? Beleza, né? Claro, mas dentro de uma proximidade, né? E daí você coloca, né? Então, por exemplo, assim, Itajaí. Aí qual que é o rito? Aí vai preenchendo, tá? A gente pode conversar mais adiante também ali da ação, da FGTS, como é que funciona. Mas assim, ó, para o nosso momento de hoje, eu acho que foi bem bacana. A gente conseguiu, né, mostrar, deixa eu vir aqui para minha tela, mostrar a petição inicial, mostrar como é que é feito o cálculo, mostrar de onde é que consegue coletar essas informações, trazer o checklist. Então, o que eu vou fazer? A gente tem uns minutos, esses minutos é para vocês, né, praticarem. Então, tipo assim, professor, eu não consegui baixar meu extrato, vou baixar meu extrato, vou fazer o cálculo do meu ali para me ingressar em juízo, né? E daí, se vocês quiserem, né, num próximo momento, a gente pode inclusive ali fazer um protocolo em conjunto de uma ação dessas ali, até para acompanhar, para vocês verem, para daí vocês fazerem de vocês, professor, eu vou dar uma mexida no sistema, e se eu tiver uma dúvida, a gente volta a conversar, também pode ser, tá? Na semana que vem, a gente vai trabalhar a questão trabalhista, né, que é da rescisão ali, que eu tinha comentado, e eu vou colocar esses arquivos lá no sala de aula, tá? Eu vou disponibilizar os arquivos no sala de aula. Vou deixar vocês trabalharem. Se semana que vem, ou se dá uma semana talvez a mais de folga, a gente pode fazer. Esqueci de falar uma coisa bem importante. Quando a gente conversou sobre esse assunto, a gente estava em finalzinho de abril para maio. E o STF, ele ia fazer o julgamento, se eu não me engano, era no dia 13 de maio. Então, qual que era, 13 ou 11 de maio, qual que era a grande preocupação? Acho que era 13. Qual que era a grande preocupação? De entrar com a ação antes do STF julgar. Aí o STF estava julgando também uma questão de patente de medicamentos, e eles fizeram o quê? Eles não suspenderam, né? Eles disseram assim, olha, a gente está com outros aqui, vai acontecer no momento um pouquinho posterior, né? Então, com isso, deu um pouco mais de tempo. Por isso que, eu sabendo disso, que foi no dia 6 de maio, eu falei, beleza, então eu estou tranquilo. Por quê? Qual que era a minha preocupação? A minha preocupação era vir aqui com vocês no dia 10 de maio. No dia 10 de maio,
já mostrar tudo para a gente protocolar todas as ações de vocês. Cada um quisesse peticionar a sua, não adianta peticionar depois. Como foi adiado, aí então ficou bem tranquilo. Semana passada nós pudemos fazer, vocês participaram do evento. Aí eu não queria, tipo assim, o pessoal não tá aqui na sala de aula, não vai poder participar. Aí, se tem alguma dúvida, não consegue trocar. Eu pensei, não, deixa para o dia, que é o dia de hoje, dia 24 de maio, tá bom? Senhores, boa atividade para vocês. Eu não vou exigir que ninguém me entregue, até porque são os documentos pessoais de vocês. Nas gravações eu mostro ali, né? É o meu CPF, daí é uma questão minha. Mas os documentos de vocês, né? É questão, ainda mais agora que se fala da Lei Geral de Proteção dos Dados, LGPD, né? Então, assim, os documentos de vocês não vou pedir nada, né? Nem faria sentido, né? Então, não vou exigir um trabalho nesse sentido, mas era algo que, com certeza, né, muitos... Aliás, o pessoal já tinha vindo falar comigo, né, comentou comigo. Então, assim, o pessoal estava ciente, tem a questão da FGTS, talvez outras pessoas perguntem, outras pessoas já devem ter perguntado para vocês, e agora vocês têm a base, né, para conseguir resolver, destrinchar, conseguir apresentar, ou ter uma noção ali de valor, e quanto que a pessoa tem para receber, tá bom? Vou parar a gravação por aqui, agradeço a presença de todos vocês, desejo um bom trabalho, e semana que vem aí firmes e fortes, tá bom? Vou aproveitar agora então para lançar ali o material na sala de aula. Valeu, pessoal.